A Comissão de Bens Culturais da Igreja do Regional Leste 2 da CNBB, em parceria com a Faculdade Arquidiocesana de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida, realiza de 20 a 23 de outubro o terceiro seminário Igreja e Bens Culturais, Evangelização e Preservação. Para falar sobre o seminário, nós recebemos o coordenador da comissão, Padre Dirceu de Oliveira Medeiros. Bem-vindo, Padre. Eu agradeço desde já pela atenção. Como é hoje a relação da igreja e os bens culturais, cuidados e preservação? Então, Renata, a igreja ela tem consciência da tarefa gigantesca que ela tem de cuidar desse patrimônio que na verdade é dela, né? Ela é proprietária de um patrimônio significativo. Se a gente olhar aí os templos do século XVIII, e não só as edificações antigas, né? Mas também as novas edificações. Agora mesmo a Arquidiocese está construindo a sua catedral, que também é uma obra de arte e certamente vai ser um marco, né, para o futuro. Com certeza. Então a igreja tem essa tarefa gigantesca de ser a mantenedora, a guardiã desses bens. E é nesse sentido que a gente realiza esse seminário. É no sentido de levar as pessoas, os agentes que atuam diretamente com essa questão, sobretudo os religiosos, padres, que estão em paróquias antigas e outros, também a questão das novas edificações, claro, né? Mas que eles tomem consciência dessa riqueza que, no nosso entendimento, é não só um bem cultural, histórico e artístico, mas é também um poderosíssimo instrumento de evangelização. Acho que isso é bom a gente frisar, né? Na Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre, nós temos o Memorial Arquidiocesano. Sim, é verdade. O senhor deve conhecer um projeto pioneiro no Brasil pela valorização e preservação do acervo histórico e arquitetônico das igrejas. O memorial, ele procura unificar as ações de proteção, promoção dos bens culturais da Arquidiocese, estimulando o envolvimento e conscientização dos cidadãos na preservação do patrimônio cultural religioso. E ainda é composto pelo Arquivo Arquidiocesano, Inventário do Patrimônio, Centro de Divulgação e Promoção Religiosa e Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. As arquidioceses, dioceses, precisam também começar essas iniciativas? Sem dúvida nenhuma. Até porque, Renata, a nossa tarefa é gigantesca e eu acho que o carro-chefe é a chamada educação patrimonial. Se a gente não educar os nossos seminaristas, se a gente não educar o nosso povo, aqueles que atuam diretamente com essa questão, nós seguramente não teremos êxito nessa tarefa de salvaguarda desse patrimônio. Então, ações como essas, eu estive lá na inauguração, né, do Centro da Memória e são iniciativas muito louváveis. E eu acho que uma igreja que não preserva a sua história não sabe nem para onde que vai, né? Que é preciso olhar para trás às vezes. A gente olhar para trás, a gente resgatar a nossa história para saber que rumo a gente vai tomar. Então, são ações assim que deveriam ser repetidas, copiadas, no bom sentido da palavra, né? Por outras igrejas particulares e por outras dioceses também, seguramente. E todas as gerações têm acesso a essa história tão bonita, sem dúvida, né? Que é uma questão educativa, que é o carro-chefe, né? Eu dizia, né? E qual o principal foco, o principal objetivo do terceiro seminário? Inclusive vai ter um certificado esse ano, tem alguns diferenciais. O nosso terceiro seminário, eu queria registrar aqui três diferenciais, três pontos importantes. Primeiro, a presença da doutora Miriam. Para quem é do meio aí, né, para quem está acostumado com esse ambiente, com esse métier, sabe do nome da doutora Miriam. Doutora Miriam Ribeiro Andrade, né? Que é uma pessoa, uma autoridade no assunto, que vai coordenar os trabalhos mais teóricos, digamos assim, né? Então, nós teremos a presença dela com a sua equipe, que vai agregar muito valor ao nosso seminário. Em segundo lugar, nós temos a parceria com a Faculdade Arquidiocesana de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida, que vai oferecer um certificado reconhecido pelo MEC como um curso de extensão. O nosso seminário funcionará nesses moldes, como um curso de extensão. Então, isso agrega também mais valor ao seminário para você que é arquivista, para você que é historiador, arquiteto, estando ou não dentro da igreja. Isso é importante frisar. O nosso público-alvo não só os religiosos, mas também aqueles que sentem alguma ligação, alguma afinidade com essa questão. Esse é o segundo ponto do oferecimento do certificado
reconhecido pelo MEC. A professora Miriam, qual o teor da palestra dela? Ela vai conduzir todo o trabalho, né? E o trabalho será na linha da história, trazer um pouco da história, trazer um pouco também a respeito da preservação, dos cuidados com esse patrimônio. Então, os temas são bastante diversificados, a parte teórica. Mas, fundamentalmente, essa questão da preservação que a gente tem que bater muito em cima, né? Nos outros seminários que nós fizemos, Renata, a gente até enfatizou muito questão de legislação. Sim. É um tema que vai aparecer também. Não só a legislação civil, mas também a legislação canônica. A igreja tem a sua legislação própria, o direito canônico, que regulamenta. Então, nós temos aí um leque de temas bastante variados e a gente quer aproveitar essa oportunidade, sem dúvida. Quais os lugares mais importantes do Brasil no que se refere aos bens culturais da igreja? Nós temos sítios aí muito significativos. Se a gente pegar um pouco esse período do século XVIII, né? Do século XVIII, do Barroco, a gente vai encontrar assim, sítios século XVII, né? O litoral, né? O litoral tem uma riqueza significativa, a própria cidade de Salvador, na Bahia, lá em Pernambuco, Olinda e Recife, nós temos em São Luís do Maranhão, cada um com a sua peculiaridade, né? Com a sua peculiaridade. E aqui o nosso Barroco Mineiro, que tem a sua característica própria, né? Por isso que ele é chamado de Barroco Mineiro. Ele não é só uma cópia do que foi produzido em Portugal, mas ele é uma releitura também daquilo que foi produzido lá, porque tem o nosso toque aqui, e eu acho que o nosso estado é privilegiado, sem querer ser bairrista, né? Mas o nosso estado é privilegiado por ser detentor desse patrimônio significativo do nosso povo. Não só em termos de volume, mas em termos também de qualidade, né? A qualidade da nossa arte sacra, sim, do nosso patrimônio é muito, muito relevante. Nós temos lugares belíssimos, né? O Santuário Nossa Senhora da Piedade e vários outros, Mariana, Congonhas, Tiradentes, né? Congonhas. O Santuário do Bom Jesus, Diamantina, né? São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana. Então, são lugares, sim, assim, onde salta aos olhos, Ouro Preto. E qual o maior desafio, na opinião do senhor, em que a igreja enfrenta nessa preservação dos bens culturais, junto com a sociedade, junto com os órgãos públicos? Nós enfrentamos alguns desafios, né? Eu queria pontuar alguns aqui. Primeiro desafio que a gente enfrenta é a questão da segurança, que já melhorou muito. Eu queria destacar aqui o trabalho do Ministério Público Estadual, na pessoa do Dr. Marcos Paulo, que fez um trabalho excelente no sentido de desmantelar essas quadrilhas que estavam aí atuando no roubo, na comercialização de peças sacras, mas ainda continua sendo um desafio, né? A segurança. E aí eu queria chamar a atenção para um dado que eu julgo importante, que a comunidade é a primeira guardiã do seu patrimônio. E às vezes a comunidade não deixa de tomar algumas medidas importantes. Outro dado importante é a questão da falta de recurso, porque a gente sabe que a preservação desses bens é muito onerosa, né? A restauração, então, também é bem... porque não é uma simples reforma. Complexa. É algo que é feito com muito critério, criterioso, e que a gente não pode colocar na mão de qualquer um, né? De vez em quando aparecem alguns aventureiros por aí, e a gente até já discutiu na nossa comissão se a gente não criaria uma carta de recomendação para essas empresas, passando para os párocos, porque às vezes algum pároco coloca uma obra de arte na mão de um aventureiro que não tem o cabedal, digamos assim, a qualificação para atuar no restauro daquela obra. Então esse é um desafio também que a gente tem, né? A falta de recurso e até a falta de projetos também. Projetos bem elaborados, bem feitos. No nosso primeiro seminário, que a gente fez em parceria com a IFAM, uma das disciplinas tratadas foi exatamente isso, a confecção e a elaboração de projetos. Então, esses são alguns desafios, dentre outros, que a gente enfrenta. É importante também, não só pela preservação da arte sacra, mas também ela é uma forma, um instrumento de evangelização. As pinturas, a arquitetura, as imagens. Esse é um ponto, para nós, católicos, cristãos, importantíssimo, né? Porque até bem pouco tempo atrás, uma parte significativa da população era analfabeta, né? Não faz tanto tempo assim, né? Eu acredito que há 60 anos atrás,
ainda tínhamos uma parcela significativa da população que era analfabeta. Além disso, o que é ser alfabetizado? É só saber desenhar o nome? Tem gente que não sabe interpretar um texto, ter contato com um texto. Então, a igreja, que foi a grande patrocinadora da arte sacra, a grande mecenas da arte sacra no passado e continua sendo, né? Ela soube muito bem lançar mão desses artifícios para o conteúdo da fé, transmitir o conteúdo da fé. Então imagine aí, há 100 anos atrás, 60 anos atrás, um menino que ficava deslumbrado diante de um vitral, diante de uma cena da Semana Santa, diante de uma imagem de Nosso Senhor dos Passos carregando a cruz, retratando o sofrimento. Então a obra de arte, ela tem sim essa finalidade primordial de ser um instrumento de evangelização, e eu queria dizer que é um poderoso instrumento de evangelização e que a gente tem que valorizar muito, né? Além de ser uma obra de arte, naturalmente. Padre, muito obrigada pela presença e sucesso com o 3º Seminário de Bens Culturais, que ele nos ajude a preservar o que a gente tem de muito rico na Igreja Católica. Eu que agradeço imensamente e queria fazer um apelo a você que está me ouvindo aí, me acompanhando, que faça a sua inscrição. É só entrar lá no site da página da Faculdade Mariana, a FAM, e você encontrará lá todas as informações. Venha participar conosco, fazer parte desse fórum de debates a respeito do nosso patrimônio histórico, dos nossos bens culturais. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o nosso próximo programa.